Boa noite, irmãos. Quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 8 até o 10. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8 até o 10. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez esta noite e queremos dirigir ao Senhor em oração, pedindo a tua graça, a tua iluminação, a tua ajuda, para que possamos compreender a tua palavra e que teu Espírito Santo possa nos guiar, nos iluminar, a fim de que sejamos edificados através de tudo que vamos ler, entender, analisar e meditar esta noite. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e possamos ser mais uma vez alvos do teu favor. É assim que nós oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos perceberam, aqui no livro de Malaquias, o debate continua. E a tona é sempre a mesma. O Senhor expõe os pecados do povo e este povo resiste ao chamado de Deus ao arrependimento. O nosso primeiro ponto hoje, que é referente ao versículo de número 8, eu quero dar o título de aquele que descumpre a lei rouba a Deus. Versículo 8 diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quero primeiro meditar com os irmãos a respeito da primeira parte desse versículo 8, a parte A, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. No versículo anterior que lemos e meditamos na semana passada, versículo 7, Deus, em mais um ato de misericórdia, em mais uma expressão de sua eterna bondade, convida o povo ao arrependimento, dizendo: tornai-vos para mim, e eu tornarei a vós. Com a promessa implícita ou subentendida, que caso o povo ouvisse o teu chamado ao arrependimento, Deus novamente traria o seu favor sobre este povo. Que nós bem sabemos que o povo de Israel, aqui nesse contexto de Malaquias, experimentava algumas restrições, padecia de algumas dificuldades. Mas o Senhor, ele sempre clamando ao povo: retornem a mim, voltem-se para mim, e eu tornarei a vós. Caso esse povo ouvisse o teu clamor, o teu chamamento, o favor do Senhor seria devolvido a este povo. O povo voltaria a experimentar momentos de glória, momentos de bênçãos, momentos de favor de Deus. Todavia, o povo não reconhece que desviou de Deus. E, ao invés de atender positivamente ao seu chamado, o povo questiona ao Senhor. Ao ouvir o chamado de Deus, dizendo: voltem para mim, tornem para mim,
que eu tornarei a vós. A reação do povo é perguntar ao Senhor: em que havemos de tornar? Como quem dissesse: desde quando, Senhor, eu saí de perto de ti? Do que eu preciso me arrepender? Por que havemos de tornar? E este questionamento, que expressa a falta de reverência de um povo cínico, será respondido um pouco mais adiante por Deus através do profeta Malaquias. Mas antes de trazer a resposta de forma clara ao povo, o Senhor primeiro, ele responde essa pergunta com uma outra pergunta. Ao chamar o povo para retornar, e esse povo reagir perguntando: em que devemos tornar ao Senhor? Deus responde com uma outra pergunta dizendo: roubará o homem a Deus? Como quem dissesse: é correto? Faz sentido o homem roubar a Deus? Sendo essa uma pergunta retórica, cuja resposta só poderia ser negativa, o povo só poderia dizer não. O povo só poderia dizer não é possível roubar a Deus. Porém, ao concluir a sua resposta, Deus diz: todavia, vós me roubais. Deixando claro que é por isso que ele está afirmando e acusando a nação de Israel de uma forma justa de que todos desviaram dos seus estatutos, sendo um povo infiel. A queixa do Senhor é que este povo vem constantemente quebrando a aliança. E o pior, e por isso, que o Senhor os conclama a retornar para Ele, se arrependendo dos seus pecados e abandonando as suas faltas, a fim de serem reconciliados, a fim de serem restaurados. O Senhor, então, através do profeta Malaquias, responde ao povo com este questionamento, dizendo: roubais? Roubará o homem a Deus? Diante dessa dura e seríssima acusação, por conveniência, o povo, mais uma vez, finge não entender e quer saber o que está acontecendo. E por que estão sendo acusados de roubar ao Senhor? E logo então suscita mais uma pergunta, que está na segunda parte do versículo 8, que diz: em que te roubamos, Senhor? Em que te roubamos? Este é um padrão que se repete no decorrer do livro de Malaquias, como nós já temos, inclusive, observado. Esses descendentes de Jacó, este povo que foi alcançado pela boa vontade, pela graça de Deus, o tempo todo exibe um comportamento que não condiz com o bem, com o favor que receberam do Senhor, mas que expressa uma atitude persistente, contínua e de total ingratidão diante do favor de Deus, além de uma atitude irreverente e afrontosa diante do Senhor, pelo que não aceitam a correção do Senhor, não admitem o erro, não se submetem ao seu senhorio, considerando inclusive que são injustas e infundadas todas as vezes que o Senhor faz alguma queixa contra eles. E o Senhor tem o tempo todo sido longânimo com o seu povo. A queixa do Senhor contra este povo é: vós me roubais. Mas a pergunta do povo é: em que te roubamos? A questão levantada por Malaquias, em nome do Senhor, de que o povo está roubando a Deus, trata-se do conceito da mordomia. A mordomia estava sendo falha. A mordomia estava sendo quebrada. O que para a lei caracteriza fraude ou roubo. Mas o que é mordomia? Qual o conceito bíblico de mordomia? Mas primeiro, qual o conceito geral de mordomia? O que nós entendemos por mordomia? Mordomia, grosso modo, é tudo que recebemos além daquilo que nós, de fato, temos direito.
Por exemplo, quem trabalha numa empresa e recebe alguns presentes da empresa, recebe, por exemplo, algo além do seu salário. Recebe vale para viajar, recebe até mesmo um convênio sem descontar em folha, recebe carros para ir e vir para o seu trabalho. Isso é um exemplo de mordomia. Mas o exemplo mais claro de mordomia em nosso país, eu espero que os irmãos não pequem, é a mordomia que tem os políticos nesse país. Eles têm todo tipo de mordomia que você imaginar. Eles têm vale para comprar paletó. Eles têm direito a ter moradias alugadas para eles em outros lugares fora onde ele mora, do seu domicílio. Eles têm direito a carros, segurança, enfim, eles têm direito a tudo. Então essa é a mordomia, grosso modo, aqui que as pessoas desfrutam dela. A mordomia, biblicamente falando, é basicamente diz a respeito, primeiramente, do reconhecimento que os filhos de Deus precisam ter de que o Senhor é o único dono de todas as coisas. E a Ele pertence tudo. Todos os recursos pertencem ao Senhor. Não apenas recursos que você pode ver, apalpar, mas inclusive o tempo que nos é disponibilizado não é nosso. Pertence a Deus. As habilidades e dons que você tem não é mérito seu. Foi o Senhor que te emprestou. Pertencem a Ele. Enfim, toda a nossa vida pertence ao Senhor. E nós somos como mordomos. Os irmãos sabem o que faz o mordomo em uma casa? O mordomo, ele tem o papel na casa de servir, porém ele tem o papel de gerir tudo onde ele trabalha. Que estando numa casa, lá ele tem acesso a todas as coisas que está disponibilizado ali naquela casa. Assim somos nós. Temos acesso a tudo que o Senhor nos disponibiliza. Inclusive somos livres para nos beneficiarmos delas. Todavia, é necessário que sejamos cientes de que nada de fato nos pertence. Ou seja, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Que embora possamos fazer uso dos recursos que pertencem ao Senhor e que Ele disponibiliza a nós, existem regras, existem modos estabelecidos pela lei de Deus para que o homem possa desfrutar dessas coisas que são dele. E o povo de Israel sabia muito bem disso, porque embora estivessem por muitas vezes liderados e conduzidos por líderes fracos e negligentes, como é o caso aqui de Malaquias, Deus sempre levantou profetas para alertar o povo e para chamar a atenção deles para o cumprimento da lei, como Malaquias, por exemplo. Portanto, a mordomia aqui estava sendo falha. E isso caracteriza fraude ou roubo. Por isso, a acusação de Deus através da boca de Malaquias que dizia: vós me roubais. Entretanto, a pergunta persiste. Em que te roubamos? Pergunta o povo. E a resposta do Senhor, agora claramente, aparece na terceira parte do versículo 8, que diz: nos dízimos e nas ofertas. Como já vimos, a questão da mordomia consiste em fazer uso dos recursos que Deus disponibiliza de modo consciente, considerando o fato de que tudo pertence a Ele. E que existem regras a serem obedecidas. O povo de Israel recebeu a lei que os instruía quanto às suas obrigações para com Deus, com quem eles tinham firmado uma aliança. E a ordem expressa na lei a respeito do uso dos recursos que o Senhor disponibilizava àquela nação era muito clara, mencionando literalmente que toda a colheita, de todo o rebanho, enfim, de toda a riqueza que o Senhor proporcionava ao povo, a 10ª parte, obrigatoriamente, teria que lhe ser devolvida, ou devolvida do templo aos sacerdotes.
A ordem era que as ofertas e o dízimo de tudo, de forma integral, deveriam ser levados e entregues aos sacerdotes no templo. E com a compreensão e entendimento que todos os recursos pertencem ao Senhor, e Ele os entregou nas mãos do seu povo, e ordenou que determinada parte teria que ser devolvida, entregue no templo, reter esta parte, que deveria ser devolvida no templo, era quebrar o conceito de mordomia. Era desobedecer o que estava estabelecido na lei. Era o mesmo que roubar a Deus. Pois se tudo é de Deus, e Ele confiou ao seu povo todas as coisas, porém instituiu que a 10ª parte teria que lhe ser devolvida, deixando tal obrigação expressa na lei e disponível ao seu povo, reter o que era exclusivamente de Deus era apropriar-se do que não era seu, do que não lhe pertencia. O termo que usamos hoje é apropriação indébita. Esse é um termo polido, né? Essa é uma forma de eufemismo para falar de roubo. Logo, quando o povo não cumpria o que estava estabelecido, não entregando ou entregando apenas parcialmente os dízimos e as ofertas, estavam se apossando de algo que não os pertencia, mas que era exclusivamente do Senhor. Estavam se roubando ao Senhor. Esta é a razão da acusação. Na verdade, o propósito da devolução dos dízimos e de entrega das ofertas alçadas no templo tinha o propósito de sustentar os sacerdotes levitas. Pois a tribo de Levi, diferente das demais tribos de Israel, não recebeu direito a terras como herança, pois o Senhor assim estabeleceu, dizendo que ele, o Senhor, era a porção da tribo de Levi. Ele, o Senhor, era a herança de Levi. E que os dízimos que os filhos de Israel ofereciam ao Senhor seriam dados pelo Senhor aos sacerdotes levitas, para o sustento destes homens, que foram separados por Deus para servirem exclusivamente no templo. Inclusive, estes sacerdotes a quem eram direcionados estes dízimos, também o Senhor estabeleceu que teriam obrigatoriamente de oferecer ao Senhor uma oferta alçada dos dízimos que recebiam. Eles também teriam que dar dízimo do dízimo. Ainda que fosse obrigatório, dar o dízimo, dar as ofertas, nisso estava impressa a necessidade de adoração a Deus. Isso era adoração ao Senhor. E é por isso que toda a comunidade precisaria participar. O povo, também os sacerdotes. Todos teriam que adorar a Deus com seus dízimos e ofertas. Todo o povo deveria adorar o seu Senhor. Então todos teriam que dar o dízimo. Isso como lei obrigatória. Reter o dízimo, reter a 10ª parte, era quebrar a mordomia. Porque o Senhor deu tudo para eles. Todos os recursos o Senhor forneceu. Mas a 10ª parte, ele diz, essa deve ser devolvida a mim. Porque havia comprometido com os sacerdotes que eles seriam sustentados através do dízimo. E que todo o dízimo que o povo de Israel traria no templo, 10% era para o Senhor. E o Senhor transferia esses recursos para sustentar os sacerdotes levitas, que eram responsáveis exclusivamente pelos serviços do templo. Desta forma, Deus expressava a sua justiça, retribuindo estes homens pelo seu trabalho feito. Deus sustentava os sacerdotes de forma justa, através dos dízimos do povo. Já vamos aqui fazer uma reflexão com algumas aplicações. Primeiro, sabemos que o contexto de Malaquias é um contexto distante, que remonta a mais de 2.500 anos atrás. Porém, o problema que existia no meio daquele povo nos aproxima daquela antiga realidade. Nos identifica com aquelas pessoas. Pois assim como nós, o drama
daquela gente, o problema ali levantado e a ser enfrentado, a que o Senhor chamou e enviou Malaquias para tratar com o povo, responde pelo mesmo nome de pecado. Como resultado de uma adoração inadequada, que era produto de um coração impenitente, fazendo com que o povo se afastasse de Deus. O clamor do Senhor àquele povo, através do profeta, era: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. O problema era que Malaquias falava a surdos. Malaquias acenava para cegos, aconselhava homens insensatos, tolos e loucos. O profeta dirigia-se a mortos em seus delitos e pecados. Por isso, eles não tinham reação. E ainda que fisicamente aquele povo não apresentasse tais deficiências, tais características, era assim que reagiam diante do apelo do profeta, como surdos, cegos e loucos, ignorando totalmente o seu convite urgente, que os alertava para o perigo iminente da aproximação do dia do juízo, da aproximação do acerto de contas com o Senhor. O tempo passou, mas os problemas seguem. O drama da humanidade permanece o mesmo. O pecado continua atraindo os homens para si e os afastando de Deus. Porém, eu e você, diferente dos ímpios daquele tempo e dos ímpios de hoje, não somos mais surdos, nem cegos e nem loucos. Nós estamos mortos e nem somos escravos do pecado, porque Deus operou em nós um milagre. Ele nos ressuscitou para a vida, abrindo os nossos ouvidos para que pudéssemos ouvir, os nossos olhos para sermos capazes de contemplar, e renovou a nossa mente, o que nos torna possível entender e crer na verdade do Evangelho de Cristo. E colocou em nós o seu Espírito, o que nos habilita a obedecer à vontade do Senhor. A pergunta então é: qual motivo nós temos, ou qual a razão nós temos para não ouvir e nem obedecer à voz do Senhor? Quantas alertas de Deus nós ignoramos? Lá no trabalho, não faça assim. Você precisa dar exemplo como servo de Deus. Lá no trânsito, seja um motorista prudente e paciente. Você é um servo de Deus. Lá na internet, não acesse este conteúdo. Não faça esse comentário leviano, porque isso envergonha o Evangelho. Quantos alertas de Deus nós temos ignorado, como se ainda fôssemos surdos, o que nós não somos. Se é verdade que você nasceu de novo, e que por isso os seus 5 sentidos, como a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, estão acurados e funcionando perfeitamente, como você pode ser capaz de achar o mundo tão atraente, mesmo contemplando com seus olhos toda a tragédia que ele representa? Como ele pode ser tão atraente? Se o seu olfato agora se tornou perfeito, como este mundo pode te encantar se ele tem cheiro de morte? Como pode? Se tens uma boa audição, tens também ouvido as mentiras e enganos que sustentam as ilusões deste mundo. Como ainda assim tu desejas confiar em suas promessas de prosperidade futura, ignorando o que a Bíblia nos revela? As lembranças do nosso passado de pecado e perdição devem trazer um gosto amargo ao nosso paladar e inibir o nosso apetite com as coisas mundanas que ofendiam a Deus com as nossas vidas sujas, e nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Pois este mundo aí fora está envolto por densas trevas espirituais, que, se possível, assim como foi no Egito, poderiam ser apalpadas, dado o seu teor de escuridão. Como isso ainda pode lhe ser atraente, a ponto de abandonar a vontade de Deus para se enveredar para as coisas mundanas? Portanto, não siga o curso deste mundo, não mantenha sociedade com os incrédulos, não busque o conselho dos ímpios, mas busque o conselho de Deus.
Não se indigne com a prosperidade dos injustos, mas glorifique a Deus que te sustenta. O povo de Israel rejeitou a Deus porque queria prosperidade. Esteja satisfeito em Deus por tudo que Ele já fez por você e por quem Ele é. Seja você um mordomo fiel, dedicado e temente ao seu Senhor. Administre bem, com consciência e responsabilidade, todos os bens e talentos que Ele confiou a você. Use todas essas coisas para servir a Deus, pois este é o seu papel como fiel mordomo. Divida com os seus irmãos de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com aquilo que você possui. Se possuis bens, coopere com os que não têm. Se possui talentos, use todos eles em favor da comunidade, em favor da obra de Deus, para a glória de Deus. Doe o seu tempo quando for necessário, pois até ele pertence ao Senhor. Ele não é para o seu bel prazer, ele é para servir a Deus. Pois, assim, estará dando ao Senhor a adoração que lhe é devida. Estará devolvendo ao Senhor o que lhe pertence, e pertence unicamente a Ele. Não dar ao Senhor, não devolver a Deus a glória que lhe é devida, e trazer os méritos para si, é roubar ao Senhor. Porque Ele é o único digno de glória, de adoração, de louvor e de reconhecimento. Amém. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos por este curto tempo em que podemos meditar na tua santa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor disponibilizou todas as coisas para nós. Só precisamos que o Senhor nos ajude a sermos mordomos fiéis. Que possamos usar com responsabilidade o tempo e tudo mais que nós temos, sabendo que o Senhor é quem nos proporciona todas as coisas. Que vivamos sempre cientes que nada temos e que nada somos e que tudo é do Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, ó Deus. E que tudo que façamos para a tua glória. Que tudo que nós usarmos, beneficiarmos, nos apropriarmos, seja para te servir. Porque tudo é para o Senhor. Que teu Espírito Santo nos lembre que todas as coisas disponíveis a nossas mãos devem ser usadas para o bem do teu reino, para louvar o teu nome. Que teu Espírito Santo nos ajude a meditar sobre isso, a guardar isso no nosso coração e que isso seja uma verdade em nossas vidas. Que estejamos sempre satisfeitos no Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por quem o Senhor é. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.